Bom, gente, as mudanças bruscas de temperatura e a baixa umidade relativa do ar causam um grande impacto no organismo, fragilizando tanto a resistência e aumentando também a incidência de doenças respiratórias. Para falar sobre os riscos e os principais cuidados nesse período crítico que vamos começar a enfrentar, eu entrevisto agora o Dr. Clóvis Botelho, ele que é médico pneumologista. Dr. Clóvis, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ariana. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ponte. Prazer, viu? Poder falar com o senhor. Seja muito bem-vindo ao Giro Notícias. Obrigado. Bom, doutor Clóvis, eu no bloco anterior falava sobre a questão da nossa temperatura, inclusive que hoje o INMET emitiu aí alertas laranjas, não só para Cuiabá, como outros municípios, por conta da baixíssima umidade relativa do ar, que deve variar essa semana entre 20% e 40%. Gostaria que o senhor começasse, então, explicando como que o nosso organismo reage com essas diferenças tão grandes de temperatura, né? Por exemplo, agora à noite, a temperatura vai cair e até de manhã amanhece frio, durante o dia faz calor, depois à noite cai de novo. Que organismo, doutor Clóvis, resiste a essas mudanças bruscas de temperatura? Pois é, fica muito difícil, né? Sim. Na verdade, Ariana, o nosso pulmão, a nossa via aérea, vamos dizer assim, desde o nariz até chegar nos alvéolos, que é a parte final da nosso aparelho respiratório. Ele trabalha ideal, né? Numa temperatura de 36,5 graus centígrados e com uma umidade de 97%. Quer dizer, se aqui fora estiver 15, 20%, o nosso organismo, a via aérea, tem que trabalhar para levar esse ar do ambiente para dentro da superfície dos alvéolos, onde haverá troca gasosa Sim. do CO2 produzido pelo nosso organismo, que tem que ser expelido, e do oxigênio que veio do ambiente para dentro do nosso organismo, nossa via aérea tem que trabalhar muito para compensar essa diferença de 77% de umidade. Quer dizer, as nossas células jogam vapor de água para dentro desse ar. Então, é um trabalho incessante para fazer esse equilíbrio. Então, para que se faça uma boa oxigenação, o ar tem que chegar lá a 97%. Então, o trabalho é maior quanto menor a umidade aqui fora for. É por isso que a gente orienta tomar bastante líquido, que as nossas células ficam ressequidas, sem líquido. Sim. Aí, a via aérea ressequida, com pouca umidade, ela vai sentir muito os agravos das poluições que existem. Sim. E nessa época do ano, junto com essa umidade baixa, existe um aumento da poluição. Verdade. Queimadas, principalmente queimadas urbanas e queimadas no entorno, né, nas matas, no cerrado, Sim. isso acaba prejudicando muito. E quando tem essa mudança climática como está ocorrendo agora, aí fica pior ainda. Porque a tendência das pessoas, o que é? É ficar mais aglomeradas, né? Sim. Dentro de casa ou em ambientes com pouca ventilação. E isso faz com que a circulação de bactérias e principalmente vírus, partículas virais, aumenta muito nessa época. Porque as pessoas se aglomeram e a circulação fica mais restrita a ambientes. Então isso propicia uma maior carga de elementos agressivos para o nosso pulmão. Então nós temos a umidade baixa, que já agrava a via aérea, maior concentração de poluentes e maior aglutinação de pessoas em ambientes mais fechados, propiciando uma maior transmissibilidade de vírus, principalmente, e também algumas bactérias. E Basicamente é isso que que nós acontece. enfrentamos nessa época do ano. Naturalmente, eu percebo por mim, doutor Clóvis, eu naturalmente fico bebendo água, eu acho que o corpo mesmo parece que pede, porque eu bebo muito mais água do que eu bebo geralmente no normal. Eu já me policio muito para tomar pelo menos 2,5 litros de água por dia. E nesse período eu já percebo que passa muito mais disso, que eu bebo muito mais, assim, naturalmente, que é o próprio corpo Isso. já sentindo essa diferença, essa condição mais ruim, né? Exatamente.
Historicamente, tem se falado em torno, um paciente adulto, em torno de 2 litros de água por dia, né? Sim. Mas isso aí é um número, não é que é fictício, mas é uma média, né? É, varia Porque muito o conforme organismo peso. vai sentir a necessidade de mais ou de menos. Verdade. Mas nessa época do ano, a gente tem que gerir muito mais. O Verdade. desgaste é maior. É a mesma E coisa de você estar com um carro andando a 80 por hora e andando a 120. Você vai gastar mais. sem Então, o dúvida. seu organismo está gastando mais. Então, você tem que consumir mais água. E procurar, dentro do possível, ficar em ambientes mais protegidos. Ficar em ambiente em que a umidade possa ser melhorada. Aí usa-se vários artifícios, Quais? umidificadores de ambiente, alguma coisa para poder melhorar a qualidade do ar expirado. Isso é importante. Sim, Mas muito mais importante do que umidificar o ambiente é hidratar-se. sim. A Tomar nossa bastante via água. aérea responde muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora, entendeu? Tem que Ah, colocar sim. líquido dentro do nosso organismo, não Entendi. umidificar o ar. Se puder Entendi. fazer as duas coisas, lógico, é melhor, né? Certo. Para quem não tem umidificador, aquela história de a hora que for dormir, bota vasilha com água dentro do quarto, coloca a toalha molhada ali na cabeceira da cama, isso realmente melhora a condição do ar? Com toda certeza que melhora. Tanto é que as toalhas geralmente amanhecem Amanhecem ressequidas, né? esturricada, Até secas, parece que que tomou tava no sol a noite sol. inteira, né? Mas Verdade. isso quer dizer, esse vapor da água acabou indo para o ambiente e acabou melhorando, mesmo que seja pouca coisa, mas melhora. Sim, É melhor ter um ar um pouquinho com a umidade um pouquinho melhor do que ficar diminuído. Por outro entendo. lado, foi bom você ter lembrado isso, Ariana, que os quartos nossos, aqui em Mato Grosso, acho que praticamente grande parte tem ar-condicionado, o ar-condicionado também retira a umidade do ar. Verdade. Cerca de 30% da umidade lá fora, aqui dentro do quarto, onde tem ar-condicionado ligado, é a diferença de cerca de 20% a 30%. Quer dizer, Nossa, é mais um muita coisa. motivo de você ter alguma coisa para umidificar. O Se você ambiente. tem ar-condicionado, você dorme no ar-condicionado. Tá? Bom, essa condição aí que a gente está falando, tanto da umidade do ar está muito baixa nesse período e a tendência é só piorar, a gente não tem previsão de chuva tão cedo e essas alterações de temperatura. Eu conheço várias pessoas, Dr. Clóvis, graças a Ah, Deus, eu não sou uma delas, graças a Deus, mas muita gente sofre com as chamadas ites. Então, quem tem rinite isso. alérgica, enfim, quem tem pneumonia, quem tem problema de asma, nesse período, com certeza essas pessoas sentem muito mais. As pessoas que eu tenho próxima já estão sofrendo, estão tudo atacada, tudo entupida por conta de rinite, sinusite. E para essas pessoas, além de fazer isso que o senhor acabou de explicar para todo mundo, tem alguma outra condição que pode ajudar ainda mais? Sim, sim. Na verdade é o seguinte, todo mundo sofre, né? Sim, E as pessoas que têm alguma doença já de base, como você falou, rinite, bronquites, asma, enfisema, qualquer doença da via aérea, ou da via aérea superior, ou da via aérea inferior que a pessoa tenha, vai sofrer nessa mais. época do ano, as crises são mais frequentes. E quando aparece uma crise, geralmente são mais graves. Porque junta as duas coisas, né? A Sim. condição do próprio organismo da pessoa, que já é um pouco debilitado pela doença, e mais as condições ambientais. Então isso piora muito. Para essas pessoas, eu aconselho hidratar-se bem, procurar ambientes mais refrigerados, mais umidificados possível, e também usar as soluções nasais, de soro fisiológico nasal. Ai, Lavar as vias aéreas superiores, nariz, né? sim. Borrifar o soro fisiológico ajuda bastante. Primeiro que vai limpar a poluição que fica retida na via aérea superior, no nariz. E segundo, que vai hidratar, vai umidificar esse nariz. É uma coisa boa. Agora, para quem tem doença tipo asma, enfisema pulmonar, aí o ideal seria fazer uma consulta prévia com o seu médico, nessa época do ano principalmente, para avaliar como é que está. Que geralmente essas pessoas já usam medicamentos. Sim. E se ela estava usando medicamento e deixou de usar por qualquer motivo,
por favor, volte a Volte a usar os usar. medicamentos prescritos, porque nessa época do ano as crises são mais frequentes e quando elas chegam com maior gravidade. Tá? Agora, Agora, a solução nasal, tipo soro fisiológico, a gente aplica em criança, idosos e sim. mesmo os adultos saudáveis, acho que deveria fazer isso. Então, eu ia perguntar isso agora. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema com relação a isso que eu falei para o senhor. Eu não tenho nenhuma das ites, nada de sinusite, rinite, graças a Deus. Mas, por exemplo, se eu me sinto incomodada, que o nariz está muito seco, está ruim de respirar, eu posso, então, sem nenhum problema, fazer a utilização do soro? Eu falo para meus pacientes, a gente escova os dentes 2 a 3 vezes ao dia, né? Certo. E ninguém se incomoda com isso. É um procedimento, um hábito É o salutar, mínimo, né? né? E eu acredito, eu professo essa teoria de que nós deveríamos lavar o nariz 2, 3 vezes ao Por dia. dia, com o Porque soro. teve sujo, porque nós respiramos o ar poluído. Sim, Nós temos poluição de toda sorte. Se você ajudar essa via aérea umidificando e mecanicamente retirando a secreção que fica em excesso, você vai estar ajudando o seu organismo. Não tem dúvida disso. certo. E- Pode e deve ser usado. Então Nesta tá. época do ano, é imprescindível. Outras Ótimo. épocas que a umidade está boa, não Aí precisa não ser tem 3 vezes necessidade. ao dia. Pode Sim, usar matinalmente ou à noite na hora de dormir. É um hábito saudável. Saudável. certo. Então vamos lá, para eu trocar rapidamente de assunto. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é melhorar a condição do ambiente. Então, quem tem umidificador, usa o umidificador. Quem não tem, coloca vasilha d'água, coloca toalha. É importante lavar o nariz 3 vezes ao dia com soro fisiológico. Muito Isso. líquido, né? Comidas mais E leves é importante. Também não praticar exercício, né, doutor? Nos horários que está mais crítico. exatamente. A prática de exercício nunca deve ser condenada, deve ser parada. Claro. Mas nos dias mais poluídos, deve-se evitar outdoor. Tem que ficar dentro de ambientes fechados e com ambientes mais climatizados, né? Sim. Agora, pela manhã, se a pessoa não tiver nenhuma doença cardiovascular que possa ser limitante, deve-se preferir fazer Pela exercícios manhã. fora de sala, de ambientes, ao ar livre, pela manhã, porque o Certo. ar é menos poluído e mais umidificado pela manhã. Entendi. Evitar aqueles exercícios, naturalmente, no pico do sol, no pico da poluição, e também no final da tarde, porque ali é que reside o maior perigo, porque tem a grande concentração de poluentes, que o dia inteiro de automóveis queimando combustível e além das queimadas em volta, aumenta muito a poluição no final da tarde. Tá? Certo. É desaconselhável nessa época do ano fazer exercícios outdoor nesse período do dia, final da tarde. Doutor Clóvis, gostaria muito de agradecer a disponibilidade do senhor em nos atender nesta segunda-feira. Vou deixar o microfone aberto para suas considerações finais e, com certeza, voltaremos a nos falar em outras oportunidades. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, Eliana. Muito obrigado a todos os ouvintes. E aí, tome cuidado com as doenças respiratórias nessa época do ano, hidratando-se bem, procurando o seu médico nos sintomas que são comuns às várias doenças, né? Para Sim. discriminar se não é uma doença tipo essa virose, coronavírus, ou se é uma simples irritação pela poluição. Uma boa noite a todos.